Porque Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos ter lutas, nós vamos ter provas, nós vamos ter dificuldades. Ele mesmo disse, os discípulos passaram por isso. Se a gente for olhar a história da igreja, ela sempre sofreu perseguição, ela sempre sofreu ataque, mas a igreja do Senhor é vencedora. A igreja do Senhor, ela é vencedora e até na hora da morte ela vai vencer. Então que Deus venha nos guiar, que Deus venha nos fortalecer. Então o texto a qual eu quero estar compartilhando vai ser a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então olha só o que Jesus vai dizer. Então, Jesus ali, jejuado 40 dias, 40 noites, e o inimigo observando ele, e o inimigo ele vai pela lógica. O inimigo ele vai pela lógica, porque ele não sabe o nosso pensamento, ele não lê o nosso pensamento, mas ele vê pela lógica. Qual que foi a primeira tentação do diabo? É a fome. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha só o diabo usando a palavra para tentar Jesus. E muitas das vezes o inimigo faz isso com as nossas vidas. Ele lança a palavra para tentar, para fazer com que as pessoas tomem decisões erradas. Mas Jesus ali, Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, porque depois do batismo, aí desceu sobre ele o Espírito Santo. Então Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Então o diabo ele foi pela lógica. Então o diabo ele nos observa, os demônios ele nos observa, ele vai tentar armar ciladas para ver se nós caímos nas armadilhas dele, nas tentações dele. Mas se nós estivermos atentos, se nós estivermos com a palavra dentro de nós, nós vamos vencer. E o inimigo não quer que nós venha ler a palavra. O inimigo não quer que nós venha examinar a palavra de Deus. Porque se nós lermos a palavra, se nós procurar colocar em prática, o inimigo ele não vai nos enganar. Olha que João capítulo 17, versículo 17 vai dizer: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus ela nos santifica quando nós ouvimos ela e quando nós colocamos em prática, quando nós deixamos ela entrar nos nossos corações. Então a palavra de Deus ela tem poder. Deus ele através da palavra ele liberta, através da palavra ele cura. Então daí Jesus ele vai usar a própria palavra: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só como é poderosa a palavra do Senhor. Quando Deus ele ordena algo, não tem como não mudar. Quando Deus ele dá uma ordem, não tem como mudar. Imagine, Deus ele criou os céus e a terra. E ele quer mudar a nossa vida, mas ele quer
quer que nós buscamos Ele, Ele quer que nós se aproximemos dEle. Só assim nós vamos vencer as lutas, só assim nós vamos vencer as tentações, só assim. Só estando nos caminhos do Senhor. Nós vamos falhar? Vamos falhar. Os homens da fé falharam. E nós não somos diferentes. O próprio Jesus ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Jesus ele venceu a tentação e ele deixou a palavra dele para nós lermos, para nós examinarmos, para nós meditarmos, colocarmos em prática, porque a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus ela nos santifica. João 17, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus ela é poderosa, Efésios capítulo 5, versículo 26 vai dizer assim, que a palavra de Deus é para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então a palavra de Deus ela nos purifica. Então Jesus ele venceu o inimigo através da palavra. O inimigo foi usando a palavra para tentar Jesus, mas Jesus estava com a espada. Jesus ele estava com a espada, que é a palavra de Deus. E nós temos que guardar as palavras de Deus, guardar o ensinamento de Deus nos nossos corações, para não pecar contra Deus. Porque quando nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, na nossa mente, nós vamos vencer. A palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a palavra de Deus ela vai nos dar sabedoria, ela vai nos dar temor, porque daí quando nós conhecemos esse Deus grandioso, esse Deus tremendo, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama, esse Deus que tem um amor tremendo para as nossas vidas, que todos os dias nos dá oportunidade. E a palavra de Deus, ela muda a vida, ela muda a história. E Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te libertar, Deus quer te curar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela nos capacita para viver esse mundo, nos capacita para sermos melhores, nos capacita, nos ensina para sermos homens e mulheres de Deus na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos cartas escritas. Então as pessoas vão olhar para mim, para você, e vai olhar uma carta de Deus. Aonde você estiver, aonde eu estiver, nós vamos ser representantes de Cristo na terra. Por isso, nós temos que dar exemplos, nós temos que ser exemplos. Porque o inimigo das nossas almas ele vai tentar contra nossas vidas. Então, Jesus ele foi tentado, mas daí Jesus vai dizer, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vai tentar de novo. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho
jogue-se daqui, porque está escrito. Olha só, o diabo ele é sujo. O diabo ele é sujo. Olha o que ele vai dizer: jogue-se daqui, porque está escrito. O diabo ele é sujo. O diabo ele é sujo. Ele vem com as artimanhas dele, e muitos cristãos são enganados, são levados por qualquer tipo de doutrinas, enganos. Tem muitos enganos aí, pessoas sendo levadas por falsos ensinamentos. O diabo vai aqui, ó. Não, mas está escrito, ó, que o diabo vai dizer. Ó, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. É o que ele está falando. Então o diabo muitas vezes usa a palavra para fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus, faça com que as pessoas desacreditem em Deus. Essa é a função dele que ele já está condenado já. Ele quer levar o máximo de pessoas possível. Mas se nós abrir o nosso coração, pedir para Deus, pedir para Jesus entrar na nossa vida e falar: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Muitas pessoas, elas não conseguem ler a Bíblia. Muitas pessoas têm preguiça. E o inimigo, ele tem colocado coisas para as pessoas se ocupar. Entretenimento. Então o inimigo tem colocado entretenimento nas pessoas. Pode ver. A pessoa está lá assistindo entretenimento, ela não sente sono, ela não sente fadiga, nada. Mas quando ela pega e abre a Bíblia, já começa a abrir a boca de sono, já começa a dar dor nas costas, já começa a dar dor nas pernas. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela muda vidas. Ela muda vidas, essa palavra aqui, ó. Aí o inimigo não quer que as pessoas leiam, o inimigo não quer que as pessoas examinem as Escrituras. Porque Jesus vai falar: porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Porque a palavra de Deus, ela vai revelar a grandeza de Deus, o que Deus fez para a humanidade. E o que Deus vai fazer, que vai falar do Apocalipse, vai falar da Nova Jerusalém, vai falar que tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui é passageiro, o sofrimento é passageiro, vai falar que nós vamos viver a eternidade com Ele, e não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia. E nós vamos estar com o nosso Mestre, nós vamos estar com o nosso Senhor. Então olha só, o diabo usando a palavra: jogue-se daqui, porque está escrito. Aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então olha só o que o diabo faz, usando a palavra para tentar Deus. E quantas pessoas o diabo não está fazendo isso? Se Deus não fazer, eu vou sair da igreja. Se Deus não fazer, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ler a Bíblia, não quero saber de orar. Se Deus não fazer, quer colocar Deus na parede. Quer colocar Deus na parede, está tentando Deus. Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é o dono de tudo. Se Deus quiser nos abençoar, Ele nos abençoa. Se não quiser, Ele não nos abençoa. Ele vai continuar sendo Deus. Mas nós dependemos desse Deus.
nós dependemos desse Deus. Só o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer por nós já está ótimo. E muitos querem colocar Deus na parede. Muitos estão tentando Deus. Se Deus não fazer isso, não quero nem saber mais. Então, olha só, o diabo ele vai tentar Jesus, vai usar a palavra. Aí no versículo 7, Jesus respondeu também: está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. A palavra de Deus ela é tremenda. A palavra de Deus é tremenda. Aí no versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então olha só, quando nós resistimos às tentações, quando nós fugimos da aparência do mal, porque é isso que o Satanás faz, ele só sabe enganar. Ele é enganador, ele é mentiroso, ele é tudo que não presta. E a função dele é levar muitos para o caminho dele. O caminho, ele já está condenado, ele já vai ser lançado no lago de fogo. Mas nós temos que ficar firme na palavra, porque a palavra de Deus é a lâmpada. Ao Salmo 119, verso 105, vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Então olha só, nós estamos vivendo a cada dia mais tempos de trevas, tempos de escuridão, mas a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho. Então a palavra de Deus ela não deixa nós andar em caminhos escuros, caminhos tortuosos. A palavra de Deus não vai nos deixar, ela vai nos orientar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva. Olha só o poder da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto e divide a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, essa palavra é tremenda, essa palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Imagine, olha só. O inimigo não quer que as pessoas leiam a palavra. O inimigo não quer que as pessoas examinem a palavra. As pessoas elas ficam perdendo tempo nas redes sociais. As pessoas elas ficam perdendo tempo nessas coisas que não edificam. Por causa disso que tem muitas pessoas depressivas. Por causa disso que tem muitas pessoas tristes. Por causa disso que tem muitas pessoas que estão aí sem direção. E a palavra de Deus ela nos dá direção. A palavra de Deus ela nos dá ânimo. A palavra de Deus ela nos dá força. A palavra de Deus é tremenda. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Então, é eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e as intenções dos corações. Ei, Jesus maravilhoso! Ei, Jesus maravilhoso! Jesus é maravilhoso! Jesus é maravilhoso! A
Ao Provérbios capítulo 30, versículo 5, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. E é tremenda a palavra de Deus, é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Então é isso que eu estou falando. O inimigo das nossas almas não quer que as pessoas leiam a palavra, não quer que as pessoas se alimentem dessa palavra aqui, ó. O inimigo não quer. Então ele coloca distrações. Daí a pessoa vive desanimada. E outra coisa, daí as pessoas vão atrás de homens. Vão atrás de homens. O véu, ele foi rasgado. Então Deus, ele quer que nós tenha comunhão com ele. Deus, ele não quer que nós sejamos dependentes de homens. Deus, ele quer que nós sejamos dependentes somente dele. Então daí as pessoas se apegam em homens, acham que homens têm a solução. Jesus, ele deu autoridade para todos nós. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Aquele colocará a mão sobre os enfermos e serão curados. Expulsarão demônios. Aí o inimigo também deixa as pessoas dependentes de homens. O véu, ele foi rasgado. Então Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida com ele. Porque o homem, ele decepciona. Ao Salmo 33, verso 4, vai dizer: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo que faz. Então nós temos que se alimentar da palavra, porque a palavra de Deus, ela vai nos dar força, ela vai nos dar ânimo. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nela se refugia. Aí Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então Deus, ele quer que nós venhamos andar nos caminhos dele. Deus, ele quer que nós venha fazer a vontade dele. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então nós não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes, se esforçar para praticar a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então olha só, não tem as pessoas muitas das vezes elas querem solução rápida para a vida delas. Elas querem ir na igreja já receber a vitória, já receber o milagre. Então as pessoas, elas querem milagres instantâneos. E Deus, Jesus, ele vai falar assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós sempre temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma atitude de ir até Jesus. Jesus está falando: vinde a mim. Então nós temos que ir até Jesus. Então, se nós olharmos na Bíblia, a maioria das pessoas iam até Jesus. Elas sabiam onde Jesus estava e elas iam atrás de Jesus. Tinha pessoas que Jesus ia até ela, mas a maioria das pessoas ia atrás de Jesus. Mas olha só o que Deus, ele vai falar para Josué:
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha que Deus vai falar para Josué. Só então os seus caminhos prosperarão. Para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. O Deus lá de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Esse Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. É nós que mudamos. O tempo que nós estamos vivendo, nós queremos soluções rápidas, nós queremos milagres instantâneos e nós não queremos andar no caminho. Aí queremos milagres, queremos que Deus faça, queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus faça de tudo por nós, mas Deus já fez tudo por nós. Ele tem enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então Deus já fez tudo por nós. Então as pessoas, muitas das vezes, elas chegam até Deus e querem que Deus faça tudo por ela. Deus, eu quero casa, eu quero carro. E é isso que muitas pessoas correm atrás, de coisas materiais. Elas não querem ter o Deus provedor. Ela não quer ter esse Deus na vida dela. Ela não quer que Deus ande com ela. Ela não quer que Deus corrija ela. Ela quer que Deus dê as coisas para ela. Mas ela não quer ser disciplinada. Toda a escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela vai de encontro contra os nossos desejos, as nossas vontades. A palavra de Deus é para nos ensinar a sermos melhores e agradar a Deus. Então Jesus, ele venceu a tentação através da palavra. Então sabe como que você vai vencer essa luta? Como você vai vencer as adversidades? É através da palavra. Você vai conseguir vencer através da palavra. Jesus, ele deu um exemplo aqui, Ele venceu a tentação através da palavra. Jesus, ele venceu a tentação através da palavra. Então as pessoas, elas querem milagre instantâneo, vitórias rápidas. Deus, ele quer nos dar vitória, Deus, ele quer nos abençoar, mas ele quer que nós andemos no caminho dele. Olha o que ele vai falar para Josué. Então que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém? Deus abençoe.